muito mesmo. Ela tem vários artigos publicados. O artigo dela mais citado é que envolve a sobrevida a formação de guidelines para conduta em sepsis e choque, que teve 1.385 citações. Ela que vai ser a comentadora. Quem está trabalhando também na unidade de terapia intensiva nossa é o Lúcio Requião, que está dando uma conotação mais acadêmica para a nossa atividade assistencial na unidade de terapia intensiva. Está procurando dar o caráter acadêmico com produção de teses, produção de trabalhos científicos na nossa unidade de terapia intensiva, aqui do Hospital do Rim, que tem 16 leitos, e é muito vinculada à unidade de terapia intensiva do Hospital São Paulo. Todas as pessoas que trabalham aqui são oriundas do Hospital São Paulo, e o Tiago, que coordena a unidade agora, é uma indicação da doutora Flávia. Então, Tiago, muito obrigado aí. Fique à vontade. Obrigado, bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui presentes nessa sala, que estão conectados conosco nesse link. Professor Medina pelo convite. Também a professora Flávia, nossa moderadora do dia, o professor Lúcio, que também que nos ajudou nessa montagem dessa aula. E que a gente vai aproveitar esse período para falar um pouco da pandemia, né, do Covid-19, e o que se transformou na UTI, o que nós temos vivido no nosso dia a dia. Primeiramente, falar a especialidade, a nossa especialidade, parte de terapia intensiva, é uma especialidade relativamente nova. Vamos ver nosso centro formador, nós saímos aqui da Unifesp, Escola Colégio de Medicina, a primeira turma de residência foi de 2004, sendo que em cerca de 1997 já existia alguma coisa sobre especialização, mas agora que a gente tem visto cada vez mais notório não só a parte médica, mas enfermagem, a equipe multiprofissional, da parte de UTI e desse cuidado do paciente crítico. Consequentemente, a pandemia acabou ocasionando um aumento de número de leitos em terapia intensiva, e a UTI também faz parte do plano estratégico. A gente tem visto aqui em São Paulo, uma das características para o plano de flexibilização da economia, de abertura, é justamente tanto a taxa de ocupação da UTI, da incidência de novas admissões da semana, como também a disponibilidade de leitos. Então, é uma especialidade crescente, e justamente por isso nós vimos que, pegando os dados do IPMED, do site UTIs brasileira, que é coordenado pela MIB, nós vemos o período de 1º de março a 31 de maio, o total de leitos de UTI que nós temos no Brasil, esses cadastrados pelo IPMED, são 14.382, a grande maioria no setor privado, sendo que nessas internações, 16.400, cerca de 16.400 internações tivemos com pacientes COVID confirmado e de síndrome respiratória aguda, síndrome gripal, perdão, de cerca de 30 mil. E se formos ver, o principal suporte utilizado para esses pacientes que internaram nesse período foi a ventilação mecânica. Isso é um dado geral, algum serviço a característica vai ser maior, o uso de ventilação mecânica, e nós vemos suporte renal às vezes ali de 10% a 13%, mas outros serviços chegam a cerca de 40% de suporte renal. E nós enfatizamos a ventilação mecânica porque é um dos principais fatores que contribuíram com a mortalidade hospitalar. Então, nós vamos ver nos serviços públicos cerca de 70% dos pacientes com Covid-19 e que tiveram sua ventilação mecânica acabaram falecendo. E de síndrome também gripal, cerca de 70%, e é um número próximo do serviço privado e público. Mas o que a gente vê que tudo isso que mudou para o médico no nosso dia a dia? Primeiramente, como o hospital ele se adaptou, ou seja, ele acabou suspendendo alguns lugares, suspendendo cirurgias, alas de enfermaria foram transformadas em UTI, então isso mudou toda uma rotina de trabalho. Então nós vemos, acabou que muitos cirurgiões, anestesistas, muitas outras especialidades acabaram ficando sem atuação naquela área mesmo de formação, mas isso também gerou oportunidade de emprego, então cada vez mais a necessidade de pessoas habilitadas para saber cuidar desse paciente crítico, não só no meio da terapia intensiva, mas também de enfermaria. Nós vemos um desenvolvimento da telemedicina, que até algum tempo atrás, às vezes muito criticado, mas hoje utilizado não só na parte ambulatorial, de consultas, mas do cuidado do paciente à distância, como também da parte de terapia intensiva, que, como é uma especialidade nova, temos poucos
são poucas pessoas já formadas também ajudando também nessa cuidado, nessa tomada de decisões à distância, e tudo isso porque a gente tem uma característica paciente mais diferente daquilo que a gente viveu. E, juntando com isso, houve no início um período de muito medo, porque a gente via as notícias, então via que profissionais de saúde estavam se infectando, estavam morrendo, principalmente na região da Itália, da Europa. Isso, no início, muitas pessoas tinham medo, às vezes, de abordar esse paciente, querer ficar, de como que seria, mas isso, no passar do tempo, nos gerou uma aprendizagem, que hoje nós temos um cuidado especial com eles. Principalmente dessa característica, nós nos adaptamos, devemos adaptar nossa UTI, nosso dia a dia, e, consequentemente, houve um aumento da jornada de trabalho. Desde aquele que está no plantão, que às vezes tem que ajudar em coberturas, e colegas que acabam se infectando, estão afastados, como toda uma parte de gestão que tem pensado cada vez mais nesse cuidado de como melhorar a situação para toda a equipe. E aqui falar um pouco da nossa UTI, lembrando que isso é bem heterogêneo, às vezes cada lugar eles vão ter uma experiência diferente, mas como o professor Medino mesmo comentou, nossa UTI aqui são 16 leitos, é uma unidade mista, então nós temos leitos com isolamento respiratório e leitos nós temos vistos como gerais, ou seja, para algum pós-operatório, pacientes clínicos que não necessitam desse isolamento. Lembrando também que, mesmo nesse meio da pandemia, nós temos outros isolamentos respiratórios também tuberculose, pacientes com síndrome gripal, influenza e outros casos que necessitam desses leitos. E o que nós adaptamos? Primeiramente, o uso de máscara ficou obrigatório durante todo o expediente, desde o início da pandemia. Antes de ser obrigatório o uso de máscara nas ruas da cidade, pela direção tudo, nós adaptamos esse uso de máscara por toda a equipe, vamos manter durante todo esse expediente. Da máscara N95, essa que eu estou usando. Tivemos que adaptar uma rotina horária das refeições, ou seja, justamente para evitar aglomerações, então tivemos que adaptar. E um cuidado especial na paramentação e desparamentação ao acessar os leitos. Então, isso a gente destaca um trabalho excelente da CCH, de toda a equipe, principalmente da educação continuada, que ficou conosco ali na UTI, nos ajudando em todo esse processo. Outro fato que impactou bastante na nossa vida foi a visita dos familiares. Primeiramente, teve que suspender as visitas estendidas, ou seja, o familiar não pôde mais ficar presente, mesmo daqueles que não são pacientes de isolamento respiratório. Houve essa restrição de visitas, e o boletim médico passou a ser informado diariamente via telefone, isso feito por nós, médicos diaristas da coordenação. Porque nós estamos todo dia vendo, nós estamos em contato direto com o paciente, e a gente tem essa visão melhor, a gente cria também esse vínculo com a família, e a gente consegue passar uma informação mais uniformizada. E isso para nós é um impacto, porque cada vez mais a gente tem sido uma UTI aberta, a gente gosta da presença do familiar, não só na decisão de cuidados do paciente, na sua própria decisão de cuidados, mas para ele, cada vez mais, ele aprende a doença, ele vive junto ali com o seu parente que está internado na UTI, isso melhora a experiência, o valor, tudo aquilo que ele tem dessa internação. E para a gente amenizar isso, temos adotado estratégia de humanização, que são visitas presenciais. Como que elas são feitas? Semanalmente, num horário diferente daqueles que não estão em isolamento, o familiar vem, a gente passa, conversa, faz todo o acolhimento, e ele consegue fazer essa visita através ali do vidro, ele não tem esse acesso direto ao leito. Caso tenha alguma piora clínica importante, nós fazemos um aviso de gravidade, esse familiar vem, a gente conversa, explica tudo, e também abre essa visita que pode ser, às vezes, aquela última oportunidade dele ter, às vezes, de ver o seu familiar. E caso precisar de algum termo de consentimento para alguma cirurgia, alguma questão, a gente também chama como traqueostomia. Isso difere que em alguns lugares isso faz via telefone somente. Então, um serviço gravado, você lê todo o termo e aquele familiar vai falar se concorda ou não concorda. Mas nós fazemos isso presencialmente. Outra coisa que temos feito para ajudar a amenizar é o uso de cartas e desenhos pelos familiares. Eles escrevem e mandam para a gente, nós colocamos no leito, nós demos para o paciente. E também algumas conversas por telefone, às vezes estão com o celular, eles são acordados, nós conversamos com ele, fazemos videochamadas, tudo isso para ajudar nessa fase tão difícil das principais queixas e que a família ele não consegue estar presente junto com seu membro querido. E no caso, um desfecho do óbito, nós fazemos o reconhecimento pelo familiar, ele pode ser feito presencial,
Caso esse familiar ele more perto aqui da região, ou cerca de 2 horas, nós preparamos todo o corpo no leito, ele chega, tem aquele momento de despedida, de reconhecimento. Caso isso não seja possível, é feita uma fotografia com toda a identificação, nós conversamos com esse familiar, é mostrada essa foto, ele reconhece, logo depois essa foto é apagada. Não fica o registro, nem eles podem tirar foto dessa foto. Tudo isso para evitar qualquer transtorno que possa gerar. Tempos atrás saiu reportagens na mídia sobre que foram sepultados, viram que não era o paciente que tinha sido sepultado, que era outro. Então, tudo isso também é uma forma também de humanizar essa fase tão difícil, e a fornecida declaração de óbito, constando a doença Covid-19, como recomendado. E nós vemos que as demandas, elas mudaram e aumentaram, principalmente de várias UTIs de isolamento respiratório, seja por leitos fechados ou por unidades coortes. Consequentemente, você tem um aumento do consumo de EPI, para a proteção individual dos nossos colaboradores. Você tem um aumento do número de sedação, por causa desse cuidado, do uso de ventilação mecânica, e atualmente nós temos São Paulo que tem passado uma crise que tem faltado para comprar sedativos, como fentanilo, bloqueadores neuromuscular. Está sendo um desafio cada vez mais de ter que adaptar os protocolos, como está sendo feito, e ter novas estratégias de sedação. E quando nós pensamos na hemodinâmica, cada vez mais mantemos o cuidado daquilo que a Surviving Sepsis Campanha ela orienta, que é sempre avaliar a fluido-responsividade, de uma maneira usando parâmetros dinâmicos. Ou seja, nosso paciente, fase de choque agudo, sempre olhar perfusão tecidual, lactato, se possível tiver um delta-PP e um ecocardiograma beira-leito. Então, todas as manobras que a gente vê parâmetros dinâmicos, porque nós adotamos uma estratégia que ela é conservadora de fluidos, ou seja, usar a menor quantidade necessária e se o paciente ele é um candidato a receber aquele fluido, justamente para evitar um dano pulmonar maior, dando preferência sempre ao uso de soluções cristalóides, alcaloides, gelatinas e albuminadas, e o uso de droga vasoativa, a primeira escolha acaba sendo a noradrenalina mesmo, mas sempre fazendo um diagnóstico diferencial do choque, para ver se é necessário algum componente inotrópico ou outro vasoconstrictor, como a vasopressina. Juntando as terapias renais substituto, então nós vemos o aumento da necessidade de hemodiálise, isso também aumenta a demanda de profissionais, de máquinas, de equipamentos, filtros para essa terapia, e principalmente o uso consciente de antibióticos, porque, infelizmente, não é só o Covid, mas a gente ainda tem que lidar com bactérias multidroga resistentes, muitos serviços ainda têm KPC como seu principal problema. Então, lembrar que a paramentação não é só o isolamento respiratório, mas a paramentação é também para o cuidado do doente, a lavagem correta das mãos, todos os momentos, para também a gente evitar que tal bactéria, tal contaminação acabe acontecendo. E, visto tudo isso, cada vez mais se aumenta a necessidade, a busca de um tratamento específico para a doença. Agora falamos de coisas gerais, mas o que a gente vê é que o mundo todo tem pesquisado, cada vez mais artigo tem sido lançado dos diversos terapêuticos, seja hidroxicloroquina, azitromicina, corticoide, anticoagulação, uso do calétalo, tonavir, remdesivir, mas infelizmente até o momento nós não temos nenhum trabalho que venha focar a gente em algum tratamento específico da doença, e como a nosso paciente, a principal complicação é ventilatória, o que a gente tem oferecido melhor para ele é um bom suporte ventilatório. Ele pode ser feito de uma maneira não invasiva, de cateter nasal, uma máscara não inalante, um cateter nasal de alto fluxo, ou ventilação não invasiva, ou de modo invasivo pela ventilação mecânica. Então, como é essa abordagem? Um paciente que chega para nós com hipoxemia e tem indicação de intubação orotraqueal, seja por uma PCR iminente, uma respiração paradoxal, um esforço respiratório muito importante, não adianta postergar. Seguimos com intubação orotraqueal. Agora, ele não está nessa fase e ele tolera uma suplementação com oxigênio, beleza, começamos um cateter nasal até 5 litros, ou uma máscara no reservatório de oxigênio até 15 litros, sempre monitorizando uma saturação periférica e olhando também ele clinicamente, estando atento porque a chance de piora clínica é importante. Ele não, em caso ele não tolera, ele tem um esforço, ele está cansado, algo que no início da doença nós não fazíamos e agora nós aprendemos, vemos que é seguro, é justamente o uso do cateter nasal de alto fluxo ou da ventilação não invasiva. E da mesma forma, a gente faz essa monitorização
não só de saturação, mas também da parte clínica, que é mais importante. Se ele melhorou a frequência respiratória, está menos cansado, tem menos esforço. E se fez tudo isso, ele não teve resposta terapêutica, não adianta postergar. Seguimos com a intubação orotraqueal. E essa parte é importante porque no início a gente ficava bastante angustiado, a gente via um paciente que às vezes era depiocítico, tinha um edema agudo pulmonar, e ficava só com aquele catéter, e ficava com aquela vontade de AVNI, mas os trabalhos iniciais mostravam alto índice de contaminação, de mortalidade, e já era logo entubado, e sempre ficava aquele pensamento, mas e se aquele paciente tivesse recebido essa terapia, eu acho que ele teria saído. E como nós aprendemos com a doença, nós vimos que realmente é seguro. Esse trial do Ferioli, é um trial italiano, o que ele viu? Justamente essa dispersão de oxigênio de cada terapia de suplementação de oxigênio que era oferecida, ou seja, o quanto de ar era exalado, essa distância. Então, aquilo que a gente achava que era seguro, um cateter nasal até 5 litros, ele dispersa o ar até cerca de 1 metro. E quando uma ventilação não invasiva, uma máscara oronasal bem acoplada, é quase inexistente essa dispersão. Então, nós deixamos no início de oferecer uma terapia excelente, que poderia mudar o desfecho, e ficávamos só com essa cânula nasal. Mas fomos aprendendo que essa dispersão ela é segura, todo esse cuidado do cateter nasal de alto fluxo mesmo, bem acoplado, 17 centímetros, se não tiver acoplado bem, tiver vazamento, é 62 centímetros, ou seja, tudo menor do que aquilo que acontecia. Mas como que isso é feito? Sempre com atenção, com o EPI, o cuidado da equipe, com touca, máscara, N95, óculos, um avental de proteção, uso de luvas e, principalmente, essa máscara facial face shield. Então, se você vai fazer alguma terapia que tem alguma dispersão maior de gotículas, a equipe sempre tem que estar bem preparada. E o uso de filtros, filtros nas válvulas exalatórias locais, esse cuidado, seja ventilação mecânica, na VNI, ou mesmo no ombro. A gente ouvia muito gente, não pode abusar o paciente, que dispersa, mas aquele paciente, você às vezes não consegue entubar, tem aquela falha, está ficando hipoxêmico, você, a equipe toda preparada, toda protegida, a gente não vai deixar esse paciente falecer de hipoxemia. Nós vamos usar, mas da maneira segura, com filtros, e isso nós temos visto que não tem prejudicado nem contaminado nossa equipe. Perdão. E caso tudo isso falhe, temos que seguir para a ventilação mecânica invasiva. Só relembrando alguns conceitos, volume corrente é a quantidade de volume de ar inspirado ou expirado em cada impulsão respiratória normal, ou seja, o quanto de volume de ar que aquele paciente vai receber, e quando a gente multiplica esse volume corrente pela frequência respiratória, nós temos o volume minuto. Só colocando um conceito que vai tratar o CO2, ou seja, cuidar dessa parte da pressão de gás carbônico no nosso pulmonar, é justamente esse volume minuto. A PIP, que é essa pressão positiva respiratória final, ela é uma pressão que vai impedir o colapsamento alveolar. Então, outro conceito importante nós lembrarmos é que a PIP, ela não abre alvéolo. Nesse gráfico aqui, nós temos uma parte de uma ventilação mecânica, no gráfico pressão-tempo. Como que é isso? Então, aqui temos uma pressão, inicia o ciclo inspiratório, a válvula inspiratória é aberta e chega num pico máximo dessa pressão. Chegou nesse tempo que é programado, a válvula respiratória ela abre, a inspiratória fecha e esse ar sai. Então, esse pico expiratório máximo é a pressão de pico, que nós chamamos, e é nesse momento que o alvéolo abre, é ventilado e tudo aqui gera esse volume corrente. E nós vemos aqui que tem ele não chega a zerar. Então, existe uma pressão base que mantém esse alvéolo aberto, que é a PIP, e que fisiológico nós usamos, que nós sabemos que é de 5. E a pressão de platô, que para nós é importante porque nós vemos uma pressão de equilíbrio de todo o sistema, que é justamente essa parte. Fazemos uma pausa respiratória, o fluxo ele fica parado, e era uma forma de que tirar todo o que vem atrás dos alvéolos, ou seja, eu estou eliminando aqui, não estou vendo tubo, circuito, a traqueia, os brônquios, eu só quero saber como que está o meu alvéolo, por isso a pressão de platô ou pressão alveolar é desse equilíbrio. Isso é importante porque o que nós sabemos de ventilação mecânica até hoje, que nós usamos, de características, são conceitos que nós temos há cerca de 20 anos que veio evoluindo. Quando, não só da ventilação, mas do cuidado da síndrome de desconforto respiratório aguda do adulto, ou antigamente conhecido como SARA, desde 1967, quando Archibald descreveu uma doença que ele percebeu de pessoas adultos que tinham um pulmão hipoxêmico,
que juntamente nesse pulmão, quando ele biopsiava, ele via um dano alveolar difuso, a presença de membrana hialina, que era conhecido também uma doença que só vinha em crianças. Ele identificou que essa doença se comportava de uma maneira diferente pulmonar. E desde até hoje, 2020, que nós temos visto mais essas terapias com Covid, nós temos evoluído bastante. Por quê? Nessa década aí dos anos 2000, como que a gente tratava esse doente? Eu tinha do lado uma ventilação com alto volume corrente. Então, se eu tenho volume corrente alto, eu tenho volume minuto alto, consequentemente, eu tenho que fazer uma pressão maior no meu sistema respiratório, no meu sistema pulmonar, e isso eu controlava o CO2. Beleza. Mas, do outro lado, começou a haver um grupo que fazia um pouco ao contrário, volume corrente baixo, isso, pressão era reduzida, mas o meu PCO2 não era controlado e gerava acidemia. Então, qual que é o malefício? A acidemia ou essa pressão elevada? E o que nós já tínhamos dessa época? Dreyfus, ele fez um estudo que ele pegou pequenos ratos, cobaias, e ele induziu síndrome de desconforto em todos. E ventilou com uma pressão de pico de 45 centímetros de água, uma pressão de pico elevada. Então, no início, o pulmão, a gente vê que ele é um pulmão atelectasiado, sem a sua forma natural, e quando começa a ventilação, após 5 minutos, ele atinge sua forma. Então, beleza, então, aparentemente, ele está seguindo, ele conseguiu recrutar áreas. Mas a gente vê que se essa ventilação perpetuar por um longo período de 20 minutos, a lesão pulmonar que isso gerava nas cobaias era bem característico. Isso tudo por quê? Porque assim, no desconforto do nosso pulmão com SARA, ele é um pulmão diferenciado. Porque ele, podemos dizer que são 3 zonas diferentes. Nós temos uma zona, essa zona A, que é uma zona que os alvéolos são totalmente preenchidos por edema inflamatório, porque assim, o desconforto é uma doença gravitacional dependente, é uma doença heterogênea. Então, aqui, nós temos alvéolos totalmente preenchidos, apesar da circulação pulmonar estar preservada, dando esse efeito shunt. E é uma área, geralmente, que nós não vamos conseguir ventilar. Nós temos uma zona B, que é totalmente oposta, a complacência está preservada, o pulmão está todo, essa parte mais sadia, e pode acontecer uma hiperdistensão pulmonar. A gente fala popularmente que é um pulmão armado. Então, esse conceito de Baby Lung vem justamente por causa disso. É uma área totalmente reduzida funcional desse pulmão. Então, não adianta eu colocar o mesmo volume que eu trataria todo esse lado, só nessa parte. E pode acontecer esse efeito de espaço morto, porque esse alvéolo totalmente distendido vai comprimir os vasos sanguíneos em volta, o ar vai chegar, mas se eu não tenho perfusão, eu crio essa zona de espaço morto. E outra região importante é essa zona central, que é a zona de transição. É uma zona que os alvéolos sofrem bastante, podem sofrer bastante lesão, até electrotrauma, porque temos alvéolos que estão totalmente fechados e abrindo cada ciclo, e isso pode gerar o que a gente chama de energy trauma ou teletrauma. Então, aqui, tendo tudo isso em vista, como começou um trabalho brasileiro do professor Amato, foi o que iniciou o conceito de ventilação protetora. Ele fez um RCT, eu fiz aqui em São Paulo, Porto Alegre, olhando essa mortalidade de 28 dias, um total de 53 pacientes. E o que ele dividiu os grupos? Essa ventilação protetora de 6 ml por quilo, olhando uma hipercapnia permissiva, com pressões de segurança, que ele usou a drive pressure e a pressão de pico. A drive pressure, essa diferença entre a PIP e a pressão de platô menos a PIP, perdão. E outro modo de ventilação convencional, 12 ml por quilo, e a frequência respiratória para controlar o CO2. E ele viu que a mortalidade de 28 dias era menor no grupo de ventilação protetora. Juntamente que ele conseguiu um desmame ventilatório maior nesse grupo. Mas, a gente olha a Kaplan-Meier, a ventilação protetora realmente mostrando esse efeito benéfico protetor na taxa de sobrevivência. Mas, como eram poucos pacientes, foi passando-se o tempo, em 2000 saiu o trabalho que nos guiou nessa parte de ventilação protetora até hoje, do grupo norte-americano, conhecido como ADSNEC. Esse trabalho tem o nome de Armatrai, foi um RCT de 1996 a 99, 10 centros universitários, e que ele fez justamente a mesma coisa. Um grupo Ujoker, que era como eles ventilavam, outro grupo com ventilação em corrente baixa, mas ele usou como, vamos dizer assim, proteção, ou seja, pressão protetora, seja máxima, a pressão de platô, que era até 30. E o que a gente quer destacar aqui muito é o alvo de oxigenação que ele utilizava, que era uma pressão atmosférica de O2, ou seja, no sangue, de 55 a 80 milímetros,
ou uma saturação periférica. Então, o alvo terapêutico dele era PO2 ou saturação. Ele não coloca a relação PF, que é uma relação entre a pressão arterial de oxigênio e a fração inspirada de oxigênio, ou seja, quanto de FiO2 eu coloco. Por que isso? Porque se a gente for ver, o CO2 a gente controla como volume minuto, como falamos, mas de forma grosseiramente falando, a oxigenação a gente controla com PIP e FI. Então, nesse mesmo trabalho foi criada, eles lançaram, colocaram essa tabela que é chamada de PIP Table, esse instrumento. Inicialmente, essa foi a tabela da Lauer PIP, e outro trabalho do mesmo grupo, em 2004, eles validaram a Higher PIP, que é justamente isso. E como que é? Então, tem um paciente, um exemplo, tá com uma PIP de 14, com FI de 80%, e está naqueles alvos terapêuticos que eles colocaram de oxigenação, o que eles faziam? Reduziam essa FI para 70%, mantinha a PIP de 14%. Nova avaliação, está dentro do alvo, mantinha a FI de 70%, reduzia a PIP para 12%. Ia fazendo isso até fazer o desmame ventilatório. E por que isso é importante? Durante toda a história que a gente tem desses trabalhos, toda a linha que ele colocou, toda estratégia populacional para tentar acertar uma PIP ideal mostrou que esse método ele é o mais seguro. Ou seja, tudo que fazia, comparando a Lower PIP, Higher PIP, tudo que era feito, a gente sabe que essa tabela, se a gente usar, a gente não vai errar. Então, quando um exemplo disso, a gente for pensar um paciente com uma PO2, às vezes, a gente olha, a relação PF está 180, é uma relação baixa. Mas a gente olha uma oxigenação, ele está com uma PO2 de 95, às vezes 100, dependendo como for, dá para a gente tratar, dá para a gente reduzir. Então, a gente não precisa ficar com esse suporte tão elevado. E, consequentemente, com isso, a gente desmama esse paciente mais rápido do suporte ventilatório. É menos tempo de ventilação mecânica, é menos tempo de sedação e menos tempo de causando lesões naquela zona C de transição. E qual das duas eu posso utilizar? No trabalho, ele comparou, não teve diferença de mortalidade. Alguns subgrupos, mostrando os pacientes mais graves, teriam benefício nessa Higher PIP, mas, meta-análises posteriores, o que a gente via? A mortalidade era igual. Só que como tem a FI mais alta, PIP mais alta, como podemos dizer que o paciente ele morre igual, mas ele morre oxigenado. E o que ele encontrou foi que a mortalidade ela foi bem menor no grupo de ventilação protetora, desmame ventilatório e principalmente disfunções orgânicas geradas, não só pulmonares, que a gente vê que na síndrome de desconforto, o paciente ele não morre de hipoxemia, ele vai morrer de disfunção orgânica de múltiplos órgãos devido à lesão pulmonar, que uma ventilação mal feita, ela pode ocasionar. E se o meu paciente ainda continua hipoxêmico, faço tudo, ele não melhora, uma estratégia que tem ficado mais notória, que tem visto muito, é justamente a prona, que foi validada por esse estudo ProZero, um estudo francês de 2013. E qual o racional disso? Se a gente imaginar que nós temos um pulmão, só lembrar aquelas zonas A, zona B, zona C, mas o pulmão ele não está sozinho. Então, imaginar, esse aqui é um corte coronal, está o pulmão aqui, os alvéolos e a caixa torácica em volta. Mas meu paciente ele não está flutuando, ele tem está deitado sobre o colchão, uma superfície rígida, e ele ventila com pressão positiva, ao contrário da nossa respiração sem ventilação com pressão negativa. Então, como nós falamos, a SARA é uma doença gravitacional dependente, então nós temos a força da gravidade exercida, então todo aquele líquido vai ficar nessa região posterior. A nossa respiração, a complacência da caixa torácica, ela é maior na região anterior do que posterior, ou seja, nós respiramos para frente, não pelas costas. Então, essa região de pior complacência já fica uma superfície rígida, e juntando com isso, nós temos todas uma somatória de forças, porque esse pulmão vai expandir, mas a caixa torácica ela faz uma força contra, e junto com o peso do coração e os vasos linfáticos nessa região acabam tendo uma soma vetorial para concentrar esse líquido, essas forças na região posterior do pulmão. Então, a gente virou o nosso doente, que é justamente a posição prona. A superfície rígida continua, ou seja, apesar da pior complacência estar atrás e a melhor complacência da caixa torácica está na frente, se a gente for imaginar, às vezes você respirar deitado é pior, você vai fazer um maior esforço, mas apesar de tudo isso, a gravidade ela não muda, mas a gente consegue homogeneizar as outras forças, porque esse pulmão vai expandir para cá e a caixa torácica vai fazer uma força contrária.
Junto com isso, o coração, o mediastino, ele sai e melhora o retorno linfático, o retorno venoso, e com isso a gente tem esse pulmão mais homogêneo. E outra coisa que é benefício, essa região posterior, a gente consegue ventilar, porque esse líquido, essa gravidade, ele vai se distribuir maior, e essa zona, como é uma zona maior perfundida, a gente consegue ter um ganho maior. E como foi feito? Foram 26 UTIs da França, uma da Espanha, e principalmente eles tinham prática e experiência com prona há 5 anos. E os critérios de inclusão era ventilação mecânica por SARA e confirmados após 12 a 24 horas de ventilação protetora. Isso é importante porque, às vezes, menor que 36 horas, às vezes, assim, um desconforto com o passar do tempo, ela pode gerar, nas consequências, fibrose pulmonar. Então, às vezes, se a gente for pronar um doente, após 5 dias de doença, 6 dias, grave todo esse período, talvez a gente não vai ter um benefício. E, se for pronar também logo do início, talvez só ventilação protetora, entubado, você reverte uma telectasia, você melhora uma parte pulmonar, você já teria uma resposta. Outros critérios que ele utilizou foi a relação PF menor de 150, com uma fração de O2 mais alta, 60%, uma PIB de 5, porque uma PIB fisiológica, que ele imaginaria que não estaria telectasia, e o volume corrente baixo, ou seja, ventilando ali protetor adequado, um mínimo de 4 a 6 horas, sem prolongar muito tempo, sem ainda estar hipoxêmico, apesar de tudo, eles eram pronados. E a gente consegue perceber algo importante, que foi uma redução de mortalidade de cerca de 50%. Então, ventilação protetora e SARA e prona é o que a gente tem de evidência em ventilação mecânica que melhorou muito a mortalidade. E não só em todos os desfechos que eles observaram. O interessante desses 2 estudos é justamente que, nas análises interinas, eles foram interrompidos porque mostraram que a intervenção, o benefício era tão grande que não era necessário continuar o estudo. Então, tanto o Armatraio quanto o Procerva, ele tem essa característica também. E, atualmente, a gente tem adaptado outra coisa, que é o Awake Prone. O que é isso? O paciente está extubado, acordado, com algum suporte ventilatório, seja o cateter nasal, bolsa, ou o cateter nasal de alto fluxo, a gente tem colocado nessa posição prona, e a gente tem visto também benefícios de oxigenação. E, às vezes, até evitando intubações desses pacientes. Mas o que mudou para a gente? Então, o pulmão do coronavírus, esse COVID, é classificado como, às vezes, esse tipo 1, ou pulmão L, que é um pulmão, às vezes, vê que essa área de vidro fosco, mais espalhadas, que não tem tanto aquele edema inflamatório, não tem tanto aquela característica. Então, é um pulmão com uma complacência preservada, que a gente vai ventilar com picos mais baixos, e essa hipoxemia que a gente vê é muito como esse distúrbio VQ dessas áreas que ficam mal perfundidas. Então, a gente pode ter um volume corrente mais liberal, não chegando a 12, mas de 6 a 8 ml por quilo, uma frequência respiratória mais baixa, evitando as sincronias ventilatórias, tudo por quê? Para que esse tipo 2, com tratamento usual da SARA, uma ventilação pulmão mal ventilado, a gente não quer que isso aconteça. Que a sincronia, lembrando aquela zona de transição, então, um alvéolo, se formos imaginar uma frequência respiratória que no nosso normal é cerca de 14, 16 incursões respiratórias por minuto, e um paciente está ventilando com 36, ou seja, 3 vezes mais, em 1 minuto, esse alvéolo vai abrir e fechar 3 vezes mais. Imagina isso em 1 hora, em 1 dia, o tanto de lesão que a gente pode ocasionar esse paciente. Ou seja, a ventilação mecânica é importante, está tendo isso porque não é um modo avião que a gente vai, entubou o paciente e a gente setou e deixou. O importante é a gente olhar. Terapia intensiva tem isso. A gente faz a medida, a gente avalia o que aconteceu com essa medida. Deu certo? A gente pode diminuir suporte, podemos melhorar esse suporte? Podemos? Seguimos e avaliamos de novo. Não podemos, voltamos atrás. Tudo porque a gente não quer causar lesão e sempre usando isso que o Dr. Maurício Cecconi, ele fez esse tweet recentemente, que ele é presidente eleito da ESIC, que é a Sociedade Europeia de Terapia Intensiva. Ele também é coordenador do Departamento de Anestesia e Medicina Intensiva do Instituto Clínico Humanitas, que fica em Milão, na Itália. Então, foi um centro que participou bastante, tipo nós aqui do Hospital São Paulo, que nós temos vivido, dos pacientes com coronavírus. E ele conclui, depois desses 4 meses, que o importante é fazer as coisas simples bem feitas.
Então, o trabalho da UTI, ele é esse. Ele não é baseado, concluído, ele não é baseado, às vezes, só pensando nos equipamentos mais caros. Às vezes, a UTI não é só feita de ventilador mecânico, a UTI não é só feita de monitor, mas o que tem mudado o desfecho, nós temos visto, é justamente uma equipe multiprofissional, bem treinada, qualificada, com comprometimento com o serviço e principalmente com o paciente. Isso que tem melhorado os desfechos, e que nós temos sentido cada vez mais seguros no nosso trabalho e entregar cada vez mais esses melhores resultados, não de uma forma estatística, mas a gente poder devolver esse paciente para a família e para a comunidade. Obrigado a todos pela atenção.